Nesse vídeo eu venho compartilhar uma leitura excepcional, O Detento, da Frida McFadden, publicação da editora Arqueiro. Não é nenhuma novidade que os livros da Frida fazem sucesso. Todo mundo fica apaixonado. Às vezes, nós conseguimos enxergar furos, mas mesmo com esses furos, mesmo com essas inadequações, o estilo da Frida é tão bom que nós ficamos hipnotizados. Comparando aos livros anteriores que eu li, eu acho que esse é o que tem menos furos. Não quero dizer que não tenha uma falhinha ou outra, mas, como eu disse, em comparação, é um livro assim que é melhor escrito, melhor elaborado, e ela continua com aquele estilo hipnotizante que vai conquistar você enquanto leitor. Mas vamos deixar de mais delongas e irmos direto ao ponto. E é claro que, ao falar desse livro, eu vou fazer no final desse vídeo uma comparação com os livros anteriores para vocês terem ideias das melhorias. Se é que vocês também vão concordar comigo, então daí vai ver uma curiosidade. Será que vocês vão concordar com a minha opinião? Vocês que já leram? E se vocês lerem no futuro, voltem aqui para compartilhar as opiniões para eu saber também se nós estamos concordando. Afinal de contas, um canal de resenhas não é somente para eu chegar e despejar a vocês as minhas opiniões. Eu acredito muito que um canal de resenhas ele tem a finalidade de nós podermos conversar e trocar ideias. E eu estou muito animado para trocar ideias a respeito do livro O Detento, que também, segundo a minha opinião, poderia se chamar A Enfermeira. Aliás, eu acho que o título A Enfermeira faria mais sentido para esse livro. E, além disso, combinaria com títulos anteriores, A Empregada, A Contadora, né? Ia seguir esse esquema feminino. Mas eu não sei porquê. Não sei se é a tradução, porque eu acabei não conferindo, que vergonha, o título em inglês. Mas no Brasil chegou como livro O Detento, e eu quero contar tudo que eu possa contar para não dar spoiler, né? Porque é muito importante também a gente comentar e não dar spoiler. Mas tem muita coisa que a gente pode falar mesmo sem esse perigo. Ai, gente, vocês não imaginam a minha felicidade ao falar desse livro. Então vamos lá? Acho que eu já delonguei demais. Então aqui no livro O Detento, nós vamos ter a história de uma enfermeira chamada Brooke Sullivan. A Brooke é uma mãe solteira. Durante muito tempo, mais ou menos uns 10 anos, a Brooke ela teve que ficar afastada da sua cidade de origem. E, com o passar desse tempo, por conta de acontecimentos em sua vida, ela voltou para sua casa, a casa dos seus pais. A Brooke tem uma história aqui nesse livro que é narrada em dois tempos. O primeiro tempo ocorre nos dias de hoje. O segundo tempo, que vai aparecer a partir do quarto capítulo, acontece mais ou menos há 11 anos atrás. Sim, quem narra os capítulos? A própria Brooke Sullivan. Interessante, algo que deve ser destacado. Quando a Brooke vai narrar os fatos lá do passado, 11 anos atrás, ela simplesmente dá a impressão que é a Brooke adolescente. Como assim dá a impressão? Isso não é o que ocorre? Se a pessoa está contando uma história que ocorre no passado, não vai aparecer o personagem com características dele lá 11 anos depois? Não, nem sempre. Às vezes o autor ou autora dos fatos, o narrador, etc., ao contar
o seu tempo, 11 anos, 10, 20 anos atrás, ele assume a sua personalidade atual, a sua idade atual, lembrando dos fatos passados. Aqui não. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho a impressão que quando ela entra no modo da narrativa passada, some a Brooke Sullivan dos dias de hoje e surge a Brooke Sullivan adolescente, uma Brooke Sullivan que não sabe exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. É como se realmente ela voltasse ao passado. Então, não tem essa coisa. Ah, eu tô lembrando que foi assim, que foi assado. Não. A autora fez de um jeito que a Brooke, ela assume realmente a sua característica, a sua vida de adolescente. Então nós vamos confrontando uma Brooke Sullivan mais adulta e uma Brooke Sullivan adolescente. Com o decorrer das duas narrativas, nós vamos descobrindo que a Brooke, ela passou por uma violência extrema. Sim, ela foi quase morta. E um amigo da adolescência que foi o cara que salvou a Brooke, que impediu o seu assassinato. E ela deve sim muita gratidão, porque esse cara que a salvou era o seu melhor amigo. E esse rapaz se chama Tim Rizzi. O Tim é um cara que na adolescência ele não era tão bonito, mas depois ele foi ficando gatinho. E na fase adulta ele está um tremendo gatão. Novidade, né? Nos livros da Frida, sempre os homens são gatões. E por conta aí dos percalços da vida, a Brooke, quando vai procurar emprego em sua cidade de origem, ela luta para encontrar emprego, mas ela só consegue emprego numa prisão de segurança máxima. E aí que tá o grande problema. Nessa prisão de segurança máxima, ela vai acabar encontrando um detento que foi justamente o cara que tentou matá-la e que ela foi responsável por colocá-lo dentro da cadeia. Sim. E olha, esse é outro cara também bonitão, chamado Cheney Nelson, e o Cheney Nelson, ele foi namorado da Brooke Sullivan. E 11 anos atrás, esse namorado foi o cara que tirou a virgindade da Brooke Sullivan e fez com que ela engravidasse de seu filho Josh. Olha só que dramalhão, gente, que coisa. Mas o cara, o Shane Nelson, não sabe que é pai, porque a Brooke escondeu esse fato, até porque os pais da Brooke impediram que ela contasse, e foram eles os grandes responsáveis por fazer com que ela se afastasse e fosse morar em outra cidade. Mas com a morte deles, a Brooke acaba retornando ao seu lar, como eu já falei. Algo importante que a gente deve frisar também, afinal o livro tem muitas coisas importantes a serem frisadas. A Brooke é uma enfermeira de prática avançada. E eu estranhei um pouco disso, porque eu não conhecia esse tipo de trabalho. Até porque no Brasil, embora exista essa profissão, ela ainda não é bem regulamentada. Mas nos Estados Unidos, uma enfermeira de prática avançada, ela tem muito mais trabalho, ela tem muito mais reconhecimento, existem leis que garantem o seu desempenho e de forma grosseira, tá, gente? De forma grosseira, eu poderia dizer que uma enfermeira de prática avançada é quase uma médica. Sim, porque a enfermeira de prática avançada, ela tem estudos assim mais aprofundados e elas podem receitar remédios e exames como se fosse uma médica. Mas aqui no caso do livro, a Brooke Sullivan ela tem aliás, isso ocorre também nas enfermeiras de prática avançada. Ela tem a supervisão de um médico que nunca aparece no presídio, mas está ali na teoria, que o trabalho dela é supervisionado por um médico do qual ela nunca viu e já adianta, ela não vai ver esse médico não aparece. Eu acho que isso deve ser uma verdade na realidade dos Estados Unidos,
Porque elas são tão independentes que o médico só fica ali para fazer figurinha, só para colocar o nome, que no fundo o trabalho é da Brooke. E conforme a narrativa vai andando, nós vamos percebendo a Brooke acabando tendo contato com o Channing Nelson. E o cara com o qual ela não topa mais acaba meio que mexendo com o coraçãozinho da Brooke nesse tempo de detenção, nesse tempo que ela está trabalhando ali com os detentos. E voltando ao passado, nós vamos vendo a narrativa da noite do crime. Isso também é algo interessante. Os fatos 11 anos atrás se passam praticamente numa noite. Os fatos dos dias atuais ocorrem durante vários dias. Então a gente vai tendo essas intercalações e não é aquela coisa. Dias atuais, fatos passados, dias atuais, fatos passados. Não, dias atuais, aí alguns capítulos de dias atuais, aí vamos a fatos passados e assim o livro vai prosseguindo. Olhando mais no passado, nós vamos percebendo que existe a grande possibilidade do Channing Nelson ser o assassino da Brooke, mas ocorre uma dúvida. E qual é essa dúvida? Existe a possibilidade da Brooke Sullivan ela ter cometido um engano e ter colocado o cara errado na cadeia. Porque conforme nós vamos vendo a narrativa, nós vamos percebendo que o Tim Reese também poderia ser um suspeito. Algumas amigas que estão ali juntos, aliás, todas as amigas que estavam juntos com a Brooke naquela noite, morrem assassinadas. Sobrevivem a Brooke, o Tim e o Channing Nelson. Sabemos que a Brooke não é assassina, evidentemente, mas aí o livro começa a deixar na nossa mente aquela dúvida e também na mente da Brooke, é claro, quem foi que tentou matar a Brooke? Tim ou Channing? Grande dúvida. Já assistiram a novela Favorita? Pois é, na novela Favorita nós temos uma rivalidade entre duas mulheres, a Flora e a Donatella. E fica aquela dúvida, quem é a criminosa e quem é o criminoso, por um bom tempo ali durante a trama. No livro O Detento, nós temos esse clima meio que a favorita, mas numa versão masculina. Poderíamos dizer que também o título O Favorito caberia nessa obra. Aí seria uma espécie assim de, sei lá, plágio? Não, não é essa palavra. Agora me sumiu o termo adequado. Mas seria algo semelhante aqui com o livro O Detento. E a trama vai nos deixando nessa dúvida, até que, é claro, nós vamos desvendar esse mistério. E é claro que eu não vou poder contar para vocês quem de fato é o grande vilão que, aliás, não só tentou matar a Brooke Sullivan, mas matou outras mulheres. Quer dizer, a coisa é bem mais perigosa aí do que nós imaginamos. Até aqui nenhum spoiler e eu não vou dar spoiler. Então fica aí. Um livro no qual você vai ter que descobrir quem é o criminoso. Agora eu posso tecer as comparações. Quem já leu os livros anteriores da Frida sabe, né, que a Frida McFadden, ela costuma colocar mulheres no protagonismo e mulheres assim um tanto fracas, mulheres inseguras, mulheres que ficam se comparando ao homem, que se sentem menor que eles, e essa sua comparação, essa sensação de inferioridade se deve realmente à questão física. Elas se acham feias e elas acham o homem assim lindos, maravilhosos e colocam o homem ali num pedestal, assim, num lugar bem alto. Ai, ele é lindo demais e eu sou feia. E como são as mulheres que narram essas histórias, nós ficamos na dúvida se essas mulheres são assim totalmente fora do padrão de beleza ou se elas são inseguras. Mas eu acho que mesmo que elas
fossem assim, fora do padrão de beleza, a insegurança está presente. Isso sem sombra de dúvidas. São mulheres frágeis, apesar de conseguirem fazerem coisas assim audaciosas, diga-se de passagem, são mulheres frágeis. Já os homens são perfeitos, lindos, gatões, assim, aquela coisa que praticamente o galã que deixa as mulheres de quatro. Isso ocorre, ou melhor, ocorreu nos livros anteriores aí que eu li. Agora, em O Detento nós temos uma diferença. A Brooke Sullivan não é uma mulher das mais seguras do mundo. Ela não é aquela mulher empoderada, audaciosa. Mas ela também não é aquela mulher que eu diria submissa, que fica aí se comparando. É uma mulher inteligente, é uma mulher que aprecia o homem, que reconhece sua beleza, mas ela não fica ali na visão de capacho. Não, aqui não. Eu achei que a Brooke Sullivan, ela é uma mulher equilibrada nesse quesito. Então eu acredito que nesse ponto a Frida McFadden teve um diferencial nesse livro. Ela não fez mais aquela mulher coitadinha. Colocou a Brooke, uma mulher com algumas inseguranças, alguns erros, alguns problemas de análise, mas é uma mulher inteligente. Não é a heroína que você possa estar esperando, mas inteligente. Ela vê o homem, reconhece a beleza, mas também não vai se colocar aquele homem no pedestal. O homem está ali, bonito, e ela consegue ver alguns defeitos, e justamente por isso que surgem as dúvidas aí em relação a esses homens. E é isso, é essa a diferença. A partir do capítulo 42 é que vai começar realmente a solução do crime. Por um breve momento eu tive a sensação de que eu não ia gostar da finalização desse livro. Mas depois, gente, sem nenhum spoiler, a Frida, ela me surpreendeu, sabe? Eu tive a sensação que ela foi genial. Sim, ela conseguiu fazer coisas, reviravoltas que me deixaram impressionado. Ela conseguiu me enganar, porque como eu disse, parece, nossa, que é isso? Que ridículo, eu pensei, mas depois eu vi que não tinha nada de ridículo. Ela é tão difícil explicar para vocês, mas eu só posso lhes dizer o seguinte: ela fez um negócio que eu fiquei assim, meu Deus, é tipo, o que essa mulher fumou para escrever isso? E agora eu sou obrigado a encerrar, e é com muita dor que eu encerro essa resenha de não poder falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, porque o melhor tá nesse final. Gente do céu, como vocês complicam a vida da gente com essa mania de não querer que nós tenhamos o direito de dar spoiler na nossa resenha. Então, ó, já que vocês fizeram isso comigo, eu vou ter que dizer, leia. Pelo amor de Deus, leia. Vocês não vão se arrepender. O Detento é um livro fantástico. Até agora, o melhor. E eu estou, assim, numa grande expectativa para o próximo livro que eu vou ler e que em breve vocês vão ver aqui no canal. Alguém aqui adivinha qual é o nome do próximo livro? É o próximo lançamento aqui do Brasil, né? E os livros dela estão sendo lançando aos poucos. Acho que nem tanto aos poucos. Assim, tem um espaço entre um e outro, porque a mulher não para de escrever. Acredito que ela já tenha escrito alguns ainda que não foram lançados no Brasil, mas eu quero ler todos. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra do livro Detento, e eu já sei que você que já é fã da Frida McFadden não vai resistir e vai usar o meu link para fazer a compra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!